Muito boa noite. Essa semana nossa live um pouquinho mais tarde, 9h30. Fiz algumas mudanças por aqui, porque 7 horas estava ficando muito cedo para mim. Tenho muitas atividades para fazer. Quinta-feira geralmente é o dia que eu tenho para fazer as atividades da faculdade, corrigir prova, então é um tempo que eu preciso. Então, muito boa noite para todo mundo. Meu nome é Beatriz, eu sou médica, clínica geral, pneumologista, professora e preceptora de medicina. E hoje eu vou falar sobre um dos grandes temas da pneumo e da vida médica, que eu particularmente adoro, e foi o que me fez decidir ser pneumologista, a tuberculose, é isso mesmo. Aquela doença de velho lá, dos egípcios, é o que me fez escolher pneumologia. Vou dar um tempinho aqui para a internet estabilizar, o pessoal ir entrar, e vou contar minha paixão à primeira vista pela tuberculose para vocês. Na faculdade eu não gostava de nada, absolutamente nada, nenhuma matéria, eu só sabia o que eu não gostava. Mas a gente vai levando, né, na esperança de que um período entre os 12 vai ser melhor. Eu gostava só das minhas monitorias que eu dava, do meu estágio na patologia. Mas aí no 8º período, eu tive aula de pneumo. Acho que foram 4, 5 aulas, talvez. E aí o professor, o Dr. Valdério, falou de tuberculose. Eu, imagina, tuberculose, quem tem? Aí eu fui conversar com ele. E aí ele trabalhava, né, era um dos coordenadores do Centro de Referência de Tuberculose no Espírito Santo, lá na UFES. E aí eu fui acompanhar e comecei a acompanhar e só saí de lá formada. Então eu fiquei quase 2 anos inteiros lá acompanhando. Vi tuberculose em todas as partes do corpo que vocês podem pensar, porque existe tuberculose em todas as partes do corpo. E pronto, ali eu tive a perfeita noção de que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida. Tratar catarro. É isso. Tem outras coisas na pneumo que a gente não trata, né? Que não trata catarro, que é mais seco. Mas a minha grande paixão na medicina é mesmo a tuberculose. Então essa live é super especial para mim. Semana passada foi o dia de conscientização da tuberculose, e a mensagem mais importante que eu tenho para falar para vocês sobre tuberculose é: se você não pensar que pode ser tuberculose, você nunca vai dar o diagnóstico de tuberculose. Então é muito fácil você ter um município zerado de tuberculose, só ninguém dá o diagnóstico. É muito fácil você dizer que porque a tuberculose não existe. Claro, se você não pensar, ela não existe mesmo. As doenças só são diagnosticadas se você suspeitar delas, né? Então, vamos lá começar. Conforme hoje eu mudei o fundo, pra gente testar um fundo mais claro. Depois eu vou fazer uns ajustes aí, porque pegou um pedacinho. Como toda quinta-feira, essa live dura 15 minutos. Tá? Que eu vou explicar os pontos principais. Já vai pensando aí nas perguntas que você tem. E aí já pode mandar aqui no chat, o chat vai ficar aberto e eu vou responder todas as perguntas no fim, tá bom? Então, qual a importância de falar da tuberculose, né? Porque eu falar que tuberculose é muito comum, é fácil, eu sou pneumologista, mas o que é comum de tuberculose? Comum é que no Brasil você tem 70 mil casos novos por ano, em média. Em um ano, a estimativa é que morram 4.500 pessoas por tuberculose por ano. Esse é o último dado oficial dos compilados do Ministério da Saúde, lá de 2017. Mas assim, é muita gente para morrer de uma doença que tem cura. 4.500 pessoas, isso dá mais que muito município no Brasil, né? Então, essa é a relevância. Com certeza, na cidade que você mora, tem alguém que tem tuberculose. Só que se ninguém pensar, ninguém vai dar o diagnóstico, tá?
E qual é a relevância da tuberculose no mundo? No mundo é que, no mundo inteiro, a estimativa é que 1,5 milhões de pessoas, 1,5 milhão de pessoas morreram de tuberculose em 2020. É muito triste isso. É uma doença tratável, que tem cura em mais de 90% dos casos, quando feito o tratamento correto. O Brasil, infelizmente, ele está ali na lista do top 20 de países com maior concentração de tuberculose no mundo. Para vocês terem noção de como é bizarro, 90% dos casos de tuberculose do mundo são concentrados em 5 países, 10 países, tá? Então, óbvio, tuberculose é uma doença de populações pobres. Então, países pobres têm mais tuberculose do que países ricos. Então, obviamente, se você estiver falando do contexto da tuberculose na Finlândia, vai ser completamente diferente do contexto da tuberculose no Brasil, tá? E aqui eu vou relembrar para vocês os principais fatores de risco de ter tuberculose. O primeiro, mais assim, disparado de todos, né, que é o que os países ricos lembram, é de HIV. Então, tem uma normativa do Ministério da Saúde no Brasil que para todo caso confirmado de tuberculose tem que ser feito o teste de HIV, porque tem muito caso de co-infecção. E para todo paciente com HIV deve ser feita uma busca ativa por tuberculose, porque tem muito caso de co-infecção. Se você tiver a oportunidade de morar num país rico, desenvolvido, a maioria dos casos de tuberculose no país rico ou vai ser relacionado a HIV ou vai ser relacionado a imigrante, tá? No Brasil, não. Virtualmente, todo mundo já teve contato com alguém que teve tuberculose, por mais que não saiba. A boa notícia aqui para os imunocompetentes é baixa a chance de você desenvolver tuberculose primária, mas é possível, né? Outros fatores de risco que são muito comuns, fora o HIV, é diabetes, que é uma doença que cresce a passos largos no mundo inteiro, né? Por conta da obesidade, da forma de alimentação, do sedentarismo. Todas as imunossupressões que você pensar, então até virtualmente, por exemplo, doente renal crônico é um imunossuprimido, paciente com câncer é um imunossuprimido, as imunodeficiências primárias, então tudo isso aumenta o risco e grandes campeões da audiência de país pobre, que é o etilismo e o tabagismo. Então, no Brasil, o retrato da tuberculose é de homem, adulto, tabagista e etilista e pobre. Mas, lembrem-se que no Brasil também pessoas ricas têm tuberculose, tá? Tem casos de modelo, de jogador de futebol, de cantora, de cantor, o que é bastante comum. Então, não é só para você pensar que pobre tem tuberculose, porque não é. Rico também tem tuberculose. No Brasil, como eu disse, a tuberculose está em todos os lugares. Então, é um diagnóstico bem comum e que precisa ser pensado. A gente precisa conversar sobre tuberculose. Se a gente não conversar e se a gente não suspeitar, nunca vai fazer o diagnóstico. E o potencial de transmissão de uma pessoa que tiver tuberculose é de contaminar, em média, no ano, outras 12 a 13 pessoas. Uma pessoa com tuberculose no Brasil demora, em média, 9 meses para ter o diagnóstico correto de tuberculose. O que é um absurdo, minha gente, um absurdo. Sabe por que acontece esse atraso no diagnóstico? Porque ninguém pensa. E aí, quando atrasa o diagnóstico, o que acontece? Destrói o pulmão da pessoa. E aí a pessoa fica sequelada o resto da vida. E vamos falar do tópico 2 agora. Quais são os sinais e sintomas de tuberculose? São inespecíficos, não tem nada que a gente chame de patognomônico, que é você olhou, bateu e é tuberculose. Então, a pessoa tem sintomas de infecções crônicas, insidiosas. Mal-estar, dor no corpo, febre no fim da tarde, moleza no corpo, suor à noite, perda de peso.
O principal foco da tuberculose no corpo é o pulmão, tá? Em adultos, acima dos 12 anos. Então, quando você tem tuberculose no pulmão, você vai ter tosse, catarro, aquilo que o pulmão sabe fazer, coitado. Tossir, chiar, fazer catarro, faltar o ar. Mas, como eu disse para vocês no comecinho, existe tuberculose em qualquer parte do corpo que chegue sangue, ou seja, no corpo inteiro. Então, se a pessoa, por exemplo, tiver uma tuberculose ganglionar, como aconteceu com uma cantora famosa aí, sertaneja, que divulgou isso, ela não vai ter tosse, catarro, ela vai ter uma íngua que vai inchar e vai começar, né, a fistulizar, a soltar pus. Se a pessoa tiver tuberculose pleural, como também foi noticiado por um cantor de pagode há uns 2 anos, ele não tinha tosse, ele tinha dor para respirar e falta de ar. Então, já peguei vários casos de paciente com tuberculose renal, no rim. E aí, o que a pessoa tem? Infecção urinária de repetição. Então, veja, se a pessoa tem sinais crônicos de infecção e a infecção, onde quer que esteja localizada, aquilo deve ser investigado o motivo. Não é só para dar antibiótico e fim, ponto, acabou. Aquilo precisa ser investigado, tá? Então, claro, no Brasil, tosse há mais de 3 semanas tem que ser suspeita de tuberculose, sempre. Não importa a idade, não importa o nível social, não importa a conta bancária. Se alguém tosse há mais de 3 semanas, você obrigatoriamente, como profissional de saúde, precisa pensar em tuberculose, tá? E aí fazer a investigação específica. E como é que eu faço essa investigação para ver se eu tenho tuberculose? Se a pessoa tiver catarro, escarro, você vai investigar o catarro, obviamente. E aí você vai no catarro coletar a amostra de catarro da pessoa e vai avaliar, fazer uma pesquisa direta atrás do bacilo, que a tuberculose é um bacilo, e vai pesquisar, né, que é a baciloscopia ou PBAR, que é a pesquisa de bacilos no escarro. Na resolução do Ministério da Saúde também tem descrito que toda coleta de catarro precisa ser acompanhada por cultura de escarro para micobactérias. A cultura de escarro, ela demora mais ou menos uns 90 dias para sair, tá? 70, 90 dias, a depender do meio de cultura. Nossa, mas demora muito. Exatamente, demora muito. Mas é por isso que você vai pedir a baciloscopia direta, que é o BAR. Porque o BAR é só você corar lá com a tintura específica da patologia e olhar no microscópio, 2 horas. Uma lâmina para ser checada está pronta. Então, a ideia é, se o paciente tem tosse, catarro, você peça baciloscopia todo dia, ali o exame de catarro. Pelo menos 3 para aumentar a sensibilidade. E nisso, a pessoa vai olhar o escarro e vai ver se tem a bactéria, né? O setor responsável por isso. Pronto, e aí você tem um diagnóstico na hora. Existem alguns casos que a pessoa tem pouca quantidade de bactéria no catarro, e aí só vai crescer na cultura, mas tudo bem. Então, dica fundamental, vai pedir exame de catarro, peça a baciloscopia direta e a cultura para micobactérias, tá? Cultura para tuberculose. Então, não é só pedir cultura, porque cultura pode ser de fungo, de qualquer coisa. Existem outras 2 possibilidades de diagnóstico também, que é o teste, a primeira é o teste rápido molecular, que é um exame igual do PCR do Covid. Demora aí 2 horas. Você coleta a secreção, ele pode ser com qualquer secreção, mas a ideia é fazer com catarro, com escarro. E aí você coleta a secreção, bota lá no cartuchinho, leva para a máquina ler, e aí ela vai pesquisar o DNA da bactéria da tuberculose. E aí, 2, 3 horas depois, sai o resultado. Então, se sair positivo, é porque foi encontrado o DNA da bactéria. Então, é super específico. O teste rápido molecular, né, que a marca é o XPERT. Deu positivo, é tuberculose, tá? Problemas. O teste rápido molecular não tem disponível em todos os municípios, porque é caro o investimento. E, obviamente, como é caro o investimento, os planos de saúde, hospitais particulares não têm interesse de ter. Então,
O SUS referenciou alguns municípios, né, destinou que alguns municípios específicos atendam aquela região e tenham o teste rápido molecular. Então, daqui onde eu moro, o teste rápido molecular mais próximo que tem para fazer é em Goiânia, 450 quilômetros daqui. Mas faz, desde que eu peça. Então, eu peço, aí o paciente vai lá no dia específico, coleta o escarro é armazenado, preservado e é encaminhado para lá. E aí depois vem a notícia, mas junto com o teste rápido molecular eu sempre peço baciloscopia, tá? Agora se você estiver numa grande capital, num grande centro, é rapidinho, você pede o teste rápido molecular, mas a normativa é que você peça também baciloscopias. E a última possibilidade de investigação é a biópsia, tá? Então biópsia você vai tirar um pedacinho da onde você acha que está o bichinho da tuberculose e vai mandar corar e olhar no microscópio. E pronto. Então, o problema é que a biópsia precisa cortar, tirar um pedaço do tecido, mandar para análise. Então, assim, se for uma biópsia de linfonodo, ok, é bem superficial, é fácil de fazer. Agora, se for uma biópsia lá de dentro do pulmão, se você conseguir um exame de catarro, né, que o paciente cuspe o catarro, é bem mais fácil do que fazer uma biópsia, mas às vezes a gente não consegue. Então, a gente sabe que habitualmente mulheres e crianças têm dificuldade para expectorar. A mulher não sabe cuspir, não sabe catarrar, a mulher só baba, tá? E tem uma técnica para você coletar o catarro, porque não é saliva, é o catarro. E não é para puxar daqui do nariz, então não é para fazer aquele... tá? É para tirar do pulmão. E aí a gente diagnosticando a tuberculose, confirmando a tuberculose, a gente precisa obrigatoriamente notificar a tuberculose, tá? Então, existe uma lista que o Ministério da Saúde disponibiliza e exige que são doenças de notificação compulsória. A tuberculose está lá. Então, se você fez o diagnóstico de tuberculose, você ou alguém da equipe que você trabalha precisa preencher esse papel para ser lançado no sistema, né, do SUS nacional para acompanhar esses casos de tuberculose. Exatamente porque o tratamento ele é todo liberado pelo SUS e só tem no SUS. Então, mesmo que você seja super rico, milionário, esse remédio não vende na farmácia, tá? Eu já tratei pacientes com muita condição financeira, pessoas do alto escalão da XP, quando eu morava em São Paulo, e tinham tuberculose, tinham que ir no posto de saúde pegar a medicação como todo cidadão transeunte usuário do SUS, tá? Então não tem para comprar, você tem que ir lá, dar oi, pegar o remédio, pesar, medir, fazer tudo isso. O tratamento da tuberculose dura pelo menos 6 meses, tá? Então se não tiver nenhuma intercorrência, nenhum problema, se não for uma bactéria multiresistente, o tratamento de tuberculose dura no mínimo 6 meses. E claro, um remédio forte, dentro do comprimido vem 4 medicações, 4 tipos de antibiótico. Então a pessoa nos primeiros meses passa mal, dá vômito, dá diarreia, dor articular, dor nas juntas. Mas você tem que manter o foco ali no paciente que ele precisa continuar tratando, que o tratamento tem que durar os 6 meses, tá? E para isso, para você acompanhar o tratamento, ver se o paciente está melhorando, saber se ele está fazendo uso regular de medicação, o acompanhamento médico deve ser mensal, ok? Todo mês o paciente deve voltar no médico para bater ponto e falar: oi, tô indo bem, tô comendo, tô tomando remédio, ok? Isso é uma forma de você manter o paciente sob vigilância, de saber se o tratamento está dando resultado e principalmente de ter a regularidade daquele tratamento, para o paciente não sumir, não fugir, né, no primeiro vômito, não decidir ir embora, tá? Então, é fundamental que o médico acompanhe de perto. É claro que quando a gente fala de estratégia da saúde da família, né, de UBS, de atenção primária de saúde,
que é onde o tratamento é feito, no postinho, perto da casa, tem toda a equipe de saúde envolvida. Então, a agente de saúde, a enfermeira, a farmácia, psicólogo. Então, é uma equipe, como tudo deveria ser, é uma equipe responsável por aquele tratamento do paciente, tá? Mas é fundamental que o médico veja o paciente todo mês, ok? Dúvidas? Perguntas? Os remédios da tuberculose, então, vamos ver aqui, o Leco perguntou. Os remédios de tuberculose interferem em algum outro tratamento ou impede que se faça uso de outros remédios? Sim, eles interferem, tá? A maioria dos remédios da tuberculose são processados pelo rim e fígado. Então, dependendo se o paciente tem uma insuficiência renal ou uma insuficiência hepática grave, a gente precisa ajustar a medicação. Outra coisa que é muito importante falar é que um dos medicamentos do tratamento, que é a rifampicina, ela basicamente bloqueia a atividade dos anticoncepcionais. E claro, você não quer que ninguém fique grávida tomando um remédio de tuberculose, mas acreditem, acontece com frequência. Então, quando você começa a medicação de tuberculose para uma paciente que é mulher, jovem, com potencial de engravidar, você precisa dizer que ela tem que usar outros métodos anticoncepcionais, tá? Então, métodos de barreira, camisinha masculina, feminina, DIU, tá? Não pode ser só anticoncepcional, independente de ser injetável ou oral. Então, isso é um alerta. Outras coisas que o remédio interfere é que, por exemplo, a rifampicina ela dá interação com muitos outros medicamentos. Então, às vezes, pode fazer subir o valor do ácido úrico, alterar o processamento hepático de outros remédios. Então, a gente sempre tem que ver direitinho o que o paciente toma, porque a prioridade é tratar a tuberculose, independente das outras doenças que o paciente tem, que é a tuberculose que vai matar o paciente. Então, mesmo nos pacientes com HIV, por exemplo, que é uma doença super grave, a prioridade é tratar tuberculose. A gente ajusta todo o resto da vida do paciente para dar o foco no tratamento de tuberculose, para que ele possa curar logo daquela doença, resolver aquele problema e seguir a vida sem tuberculose, tá? Uma pergunta que chegou para mim via direct e o PPD? Vocês viram que não tem PPD escrito, né? Que é a prova tuberculínica, aquela que faz no braço, assim. Exatamente, não tem PPD porque PPD não faz diagnóstico de tuberculose, doença ativa. Isso, não faz. Eu sei, você vê com frequência. Eu também. Adivinha? Tá errado! Não pode fazer as coisas da sua cabeça, tá? O PPD, que é a prova tuberculínica, aquele teste de Mantoux, ele num contexto brasileiro de alta incidência e alta prevalência da doença, em que é muito frequente você ter contato com a tuberculose, é muito provavelmente que todo mundo tem um PPD reator, fraco reator, forte reator, tá? Diferente, lembra que eu falei da realidade lá da Finlândia, que ninguém tem tuberculose, ninguém nunca viu tuberculose. Então, é toda aquela avaliação pré-teste que você tem que fazer do seu paciente antes de pedir o exame aí, a rodo. Então, como a gente faz diagnóstico de tuberculose? Achando o bicho da tuberculose, fim. E aí você vai achar por pesquisa direta, baciloscopia, biópsia, cultura, tá? PPD, ele mostra uma reação intradérmica, uma reação de sensibilidade, ou seja, que provavelmente você já passou por aquele bicho da tuberculose. Mas você já ter encontrado com o bicho da tuberculose não significa que você tem uma doença ativa. Então, se você acha que o paciente tem tuberculose, não é para pedir PPD, não é. Mas eu quero pedir, não peça, tá errado. Vai ler o consenso, a normativa do Ministério da Saúde. Lá tá escrito o que é para fazer. Que é igual à normativa de infectologia, que é igual à normativa de pneumologia. Então, o PPD não é feito para dar o diagnóstico de tuberculose ativa. Eu sei, você deve estar chocado, faz parte. Aprenda que é melhor. Que é você dar o diagnóstico certo para o seu paciente.
Outra pergunta que me fizeram pelo direct é: mas a gente não toma vacina de tuberculose quando nasce? Toma sim, é a BCG. Aquela que fica com a marquinha no braço a vida inteira, que as criancinhas tomam, que fica aquele puizinho ali, toma sim. Mas então, se está tomando a vacina contra a tuberculose, por que eu vou ter chance de ter tuberculose? Porque a vacina contra a tuberculose, ela protege na primeira infância, ali até os 2 anos, contra formas graves de tuberculose. E por formas graves de tuberculose, você entenda tuberculose em sistema nervoso central, cérebro, meninges, tá? Medula. E contra a tuberculose disseminada, que é aquela espalhada, TB biliar, que aí vai matar a criancinha. Mas não protege contra as formas localizadas do adulto, tá? E nem da infância. Então, o objetivo da vacina da BCG é fazer com que a criança tenha ali uma imunidade, ganhe, né? Porque vacina é uma imunidade adquirida, ganhe uma imunidade parcial para conseguir se defender contra uma prima infecção grave. Então, se o bicho passar ali na frente do nariz da criança, ela vai respirar, pode ter uma tuberculose ganglionar, pleural, mas ela não vai morrer. Esse é o objetivo da maioria das vacinas. Não morrer pela doença infecciosa. Isso vale para quase todas as vacinas na vida, tá? Algumas você consegue proteger efetivamente para impedir que a pessoa fique doente, mas grande parte das vacinas, o objetivo é não morrer por aquela doença, ok? Então, BCG, todo mundo tomou quando nasceu, supostamente, né? Existe agora um povo aí que não quer vacinar criancinhas quando nascem, mas supostamente é para você tomar nas primeiras 48 horas de vida. E antigamente existia uma resolução lá, uma sugestão de que se não ficasse com a marquinha da BCG era para tomar de novo. Não é mais assim, tá? Então, se a pessoa tem a prova de que tomou, ou se já tem mais de 5 anos, não é para tomar a BCG. Não é. Porque não vai mais ser o recém-nascidinho que vai morrer de tuberculose disseminada, nem de tuberculose de sistema nervoso central, tá? Então, esse é o fundamental de entender por que vacinar uma criancinha. Então, PPD não é para pedir, vacina BCG é para dar para criancinhas, tá? Recém-nascidas, e exame de cultura de escarro é para pedir junto com toda a baciloscopia de escarro, ok? Lembrar que o acompanhamento de tuberculose é mensal, todo mês o médico tem que bater o olho no paciente da tuberculose para saber se está tudo indo bem. Aí aquela pergunta que não quer calar, mas você atende tuberculose mesmo? Atendo. E você acompanha mesmo os pacientes por 6 meses? Mais, porque eu só falo para o paciente parar de me ver depois de uns 2 anos. Porque como ele teve tuberculose, ele pode ficar com sequela pulmonar. E se ele ficar com sequela pulmonar, tem mais chance de ser infectado por outros bichinhos. Então, a gente acompanha bem de perto os pacientes nos primeiros 6 meses, todo mês. E depois a gente acompanha a cada 3, 6 meses depois, tá? Uma perguntinha aqui. Como deve ser o convívio com pessoas com tuberculose? Convívio normal. Se você mora na mesma casa que alguém com tuberculose, você já se contaminou ali com o bichinho já passou por você. Se você tiver um bom sistema imune, você não vai desenvolver. Mas assim, a gente não isola pessoas dentro de uma casa por tuberculose, porque a ideia é que a pessoa já está morando naquela casa e já respirou aquele bacilo. A gente isola aquela pessoa com tuberculose diagnóstico recente do ambiente externo, que ela não convive diariamente. Então, a gente afasta do trabalho, pede para a pessoa, claro, não ir em show, teatro, coisas que tenham muita aglomeração, para evitar que outras pessoas fora do núcleo familiar se contaminem. Todas as pessoas que moram junto com o paciente que teve diagnóstico de tuberculose tenham contato de pelo menos 20 horas por semana, a gente sempre tem que avaliar esses contactuantes para ver se eles também não têm tuberculose ativa. Então, todo mundo da mesma casa, quando alguém é notificado por tuberculose, todo mundo tem que passar no médico para ser avaliado,
passar em consulta, ouvir o pulmão, ouvir os sintomas, ok? Uma pergunta aqui do Carlos, Rui. Raio-X e tomo para TB pulmonar. Diagnóstico, controle, diagnóstico nunca. Diagnóstico é quando você olha o bicho, tá? Então tem que ter o bicho. O raio-X e a tomografia, eles podem ser fortemente sugestivos de uma doença tipo a tuberculose, mas existem outras doenças insidiosas que dão imagem tomográfica semelhante, com árvores em brotamentos, micronódulos centrolobulares, inclusive outras micobacteriosas. Então, a história clínica de tosse há mais de 3 semanas, perda ponderal, inapetência, com alteração ou não no exame físico e alteração em exame de imagem, isso vai fazer você investigar tuberculose. E aí você vai partir para o exame de catarro, teste rápido molecular, tá? Mas nunca não é boa medicina, não é boa prática médica você já começar a tratar sem nem ter um diagnóstico histopatológico, de cultura ou de teste rápido molecular. Não é, tá? Você precisa confirmar. Outra perguntinha aqui. Mineiros têm uma equipe para tratamento e acompanhamento de TB? Tem. Tem porque tem que ter a regional. Todo município tem que ter a regional de controle epidemiológico que tem que responder ao estado, que tem que responder ao país. Então tem sim. Todos os pacientes que eu faço diagnóstico aqui de tuberculose, eu mesma preencho a notificação e eu já entro em contato com a enfermeira da vigilância epidemiológica para poder falar com ela que tem um caso novo, que é para tratar, né? Explico o caso para o paciente já ir lá, passar lá, porque aqui na cidade que eu moro não tem o remédio em estoque na cidade, tem que pedir para a regional, para o centro regional, que é a 100 quilômetros daqui. Mas é bastante ágil, a gente pede, quando é dia de semana, geralmente em 3 dias chega e eles fazem uma vigilância bem próxima do paciente. Mas todo município tem que ter, pelo menos deveria ter, né, dentro do serviço de saúde, o responsável pela vigilância epidemiológica que faz esse acompanhamento. Outra perguntinha aqui do Caio. ILTB, alguma mudança? Sim. ILTB, para quem não sabe a sigla, é infecção latente por tuberculose, que é a tuberculose que está dormindo no pulmão. Ela não é a forma ativa, é aquela pessoa que respirou em algum momento da vida o bichinho da tuberculose, mas está com uma imunidade boa e o bichinho ficou lá dormindo. E aí, quando você vai ter mudança de status imunológico, então, por exemplo, vai começar uma quimioterapia para câncer, ou vai fazer um tratamento com imunobiológico para doença reumatológica, ou que você descobre HIV, esses pacientes tiveram essa mudança do status imunológico e por isso aquele bichinho que estava adormecido pode despertar e resolver virar uma tuberculose grande no pulmão inteiro, no corpo inteiro. O tratamento básico, padrão, assim, de infecção latente por tuberculose é isoniazida, tá? De 6 a 9 meses, com tendência a 9 meses. Mas, atualmente, foi liberado no Brasil o tratamento com rifapentina e isoniazida por 3 meses, tá? Então, tem essas duas formas. Talvez ainda não tenha em todos os municípios do país a disponibilidade de rifapentina com isoniazida, mas os dois são supervisionados, tá? Então, no mínimo, a depender do medicamento, você vai tomar por 3 meses. E a tendência é que se for tomar isoniazida pura, é que sejam 270 doses, 9 meses. A Mariane, oi Mariane, mandou mensagem aqui. Quimioprofilaxia para contatos só se esses pacientes forem imunossuprimidos, tá? Porque aí você tem que pesar o risco-benefício da quimioprofilaxia, que é o tratamento de TB latente. Então, dos contactuantes próximos, você sempre tem que investigar, primeiro de tudo, sempre tem que investigar se não tem tuberculose ativa, se não tem a doença, o bicho lá, catarrento, tá? Se você fez o exame físico, a pessoa fez a consulta, a pessoa não tem nenhuma queixa respiratória, fez o exame físico, é normal, fez o raio-x de tórax, é normal,
não consegue coletar exame de catarro, porque não tem catarro, só tem saliva, mas essa paciente tem algum fator de risco para imunossupressão, nesses casos você deve fazer a quimioprofilaxia, que é o nome mais antigo, atualmente o nome preferível é tratamento de infecção latente de TB. E aí você trata desse jeito que eu falei, rifapentina isoniazida 3 meses ou isoniazida 9 meses. Por quê? Porque a gente sabe que a isoniazida é uma droga hepatotóxica, que tem bastante efeito adverso, bastante efeito colateral. Então tem que pesar o risco-benefício de você dar uma droga que pode dar uma hepatite aguda. Por isso que a gente não dá para todo mundo. Mas se a pessoa for doente renal crônica, fazendo diálise, tiver HIV, for diabético tipo 1, tomar as medicações reumatológicas lá de anti-TNF-alfa, descobrir um câncer ou tá tratando em câncer, aí a gente faz sim, porque o risco de ter uma tuberculose disseminada grave acaba sendo muito maior e muito mais significativo do que o risco de ter uma hepatite medicamentosa, tá? Mas sempre, primeiro de tudo é descartar a doença ativa, o bicho acordado infectando. Se não tiver doença ativa, aí para esses casos de imunossupressão, você pensa sim em tratar o bicho dormindo, ok? Mais perguntas? Não? Então, a principal mensagem de coração mesmo que você precisa saber sobre tuberculose é: pense tuberculose. No Brasil, tudo pode ser tuberculose, tá? Qualquer coisa que está durando mais de 3 semanas no Brasil, seja tosse, falta de ar, catarro, mal-estar, febre, mancha no corpo, dor de dente, ardência para fazer xixi, dor na barriga, tudo pode ser tuberculose no Brasil. Vamos ver aqui, PPD primordial antes de tratar? Sim, o PPD sim. Aí a gente vai fazer a investigação, né, de infecção latente por TB, para ver se o paciente, por acaso, ele já teve contato. E aí faz o PPD, que é aquela manchinha, aquela aplicação intradérmica no braço, para ver se o paciente já teve contato e qual o nível de contato. O estabelecido é um PPD, um fator de corte aí acima de 5 milímetros, para algumas imunossupressões mais graves, tipo HIV e uso de medicação anti-TNF-alfa, e para outros imunossuprimidos acima de 10 milímetros, tá? E aí, se o paciente tiver 2 milímetros, ele não vai tratar, porque é um baixo risco, o custo-benefício daquele tratamento não vale a pena expor o paciente à toxicidade medicamentosa. Então, o PPD é a única vez na vida que a gente pede PPD, é isso, para decidir se vai ou não tratar infecção latente por tuberculose, tá? E aí tem a normativa certinho também no Ministério da Saúde, que fala especificamente sobre infecção latente por tuberculose, como abordar, em quais casos investigar, mas o PPD não é para fazer para todo mundo, tá? Em casos específicos, quando você já jurou que não tem tuberculose ativa. Vamos ver a pergunta aqui de Áurea. Para diagnosticar TB, tem que pensar TB. É isso, é o que eu falo todo dia. Se você não pensar TB, você nunca vai ter um diagnóstico de TB. Prof, você pensa em TB toda semana. Não tem um dia que eu faço ambulatório que eu não digo que pode ser TB. Todo mundo sai com exame de escarro. E olha, sabe o que é mais incrível? Eu já dei vários diagnósticos de tuberculose. E várias pessoas trataram e curaram. O que é ótimo. É para isso que o médico deveria existir. Para avaliar o paciente, pensar na doença, avaliar aquela possibilidade e tratar quando possível. Certo? Então, mensagem aqui, ó, para não sair mais da cabeça de vocês. Pense tuberculose. No Brasil, quem estuda medicina já ouviu com certeza que tudo pode ser lúpus, mas tudo pode ser tuberculose também, tá? Então, os dois vêm ali, ó, parzinho. A diferença é que lúpus realmente não tem cura, porque é uma doença autoimune, e tuberculose tem. Então, você dá um diagnóstico de tuberculose para um paciente é uma coisa boa, porque ele tem uma doença tratável e curável. Ok? Muito bom, então, minha gente. Vou terminando hoje por aqui.
Essa live vai ficar disponível 24 horas. Aproveita para assistir, mandar dúvidas e encaminhar para quem aí possa ter dúvida de tuberculose. Combinado? Obrigada, tchau, boa noite, até semana que vem.